esses livros dessa série da coleção da análise da ficção pós-moderna. O título chama atenção, não chama atenção? O título atende, não atende? Foram quase 10 anos ou mais escrevendo sobre isso, arrumando, editando, colocando e tentando não me corromper também a necessidade. As coisas têm um processo e esse processo requer tempo, paciência, ter ou não as ferramentas para a conclusão e desenvolvimento dele. Eu conversei com muitas pessoas, estudei sobre muitos pontos que eu precisava estudar, e isso é tempo. Sobre os projetos, tem as 3 linhas, são as 3 sessões, e dentro disso são 3 projetos diferentes, sobre os quais eu vou falar da análise da ficção pós-moderna e o romance e os aspectos da realidade. Os elementos do romance e os aspectos da realidade. Que são projetos distintos no que eles propõem. Enquanto a análise da ficção pós-moderna, os livros vinculados a essa coleção e tudo que estiver pertencendo a essa linha, eu vou tentar traçar sempre e colocar... Tem romance? Tem romance. Tem os elementos para isso? Tem os elementos para isso. Mas ali, falar um pouco e abordar da psicologia, da psicanálise, da neurociência. Falar de elementos ligados a isso, não disso em si. Falar da timidez como coisa. Falar do romance como coisa. E tudo isso que está ligado na sociedade, ao indivíduo e ao meio externo. Não interno. É interno também? É interno também. Mas despertar vários olhares sobre os elementos da sociedade, sobre mim, você e o outro. Sobre o que é essa organização, esse maquinário, o que é a política, o que é a religião, de maneira sincera, honesta. Qual a importância dela, quais mazelas, a quem se pertence. O exercício da política, do trabalho, do ofício. Consciências em geral ligadas a isso, a relacionamentos, a instituições, conceitos, preconceitos. E dentro daquilo que refere-se à ciência, o entendimento de qual a linguagem da criança. Adultos, como as crianças interpretam as coisas, como elas aprendem, como elas veem. Entender minimamente. Na segunda linha, na segunda sessão, acho que é a segunda sessão, a primeira, eu confundo um pouco, mas na linha que é a de desenvolvimento emocional, essa primeira que eu falei, do Menino Estranho, é desenvolvimento intelectual, vou tratar disso, comunicação, várias outras coisas que são ligadas ao desenvolvimento intelectual. Sobre o desenvolvimento afetivo, o entendimento, e aí é um olhar mais para dentro, sobre si mesmo, para entender determinados processos de significação, aquilo que você significa. Então, dentro desse contexto vão estar os livros Vida ou Suicídio, né, Entre a Cura e a Doença, Prisioneiros de Campos Cereais, sobre maturidade e medo, é um título provisório para um dos livros, que fala sobre uma visão, sobre maturidade, sobre medo, mas não dos personagens, social, nossa, e ao mesmo tempo das significações que aquilo tem para os personagens. Que é amor. Que é essa visão que a gente tem e transforma em comportamento, essa visão do mundo que nós temos. Como isso nos afeta. O que é amor próprio? Só por uma percepção própria de propriedade. Algumas pessoas julgam outras que tentam demasiadas vezes de maneira errada e erram, como se elas não tivessem amor próprio. Elas não têm inteligência, sagacidade, alguma outra coisa falta nelas para fazer tantas vezes as coisas erradas, de maneira errada, para não aprenderem nada com aquilo.
Mas dizer que elas não gostam de si mesmas quando elas tentam, e mesmo se machucando tentam de novo, talvez elas gostem mais delas mesmas do que você que não tenta. Que consegue parar e olhar a vida passar. Essa outra não consegue. E o que ela faz, mesmo de maneira errada, é pela felicidade dela, pelo menos dentro da crença dela. Não dá pra dizer que ela não se ama, não dá pra pensar sequer que uma pessoa que se esforça, mesmo se machucando e permanece e continua, não dá pra pensar que uma pessoa dessa não se ama. Se ama, mas não é muito inteligente. Agora, muda essa visão e entenda sobre o que você precisa ajudar ela. Não é um afeto sobre ela própria que ela não tem. É uma visão. É um intelecto. É alguma outra coisa. Está apertando o parafuso errado. Você não vai ajudar. Sobre a visão de meios e fins. Essas outras questões ligadas a nós mesmos e a significação que nós fazemos das coisas. Essa linha vai abordar apenas sobre isso. E são coisas importantes. Enfim, esse tipo de retratação sobre situações que são mais íntimas. O fato da ansiedade dentro de si, das construções que você faz, você gosta de alguém, você vai encontrar com essa pessoa e você se permite construir várias cenas na sua cabeça. Não digo que você não tem que se planejar, mas não se permita fantasiar e fazer construções absurdas que vão destituir, quando você conhecer essa pessoa, dela poder ser ela mesma. Apenas o fato dela ser ela mesma, como posso colocar, já pode lhe causar frustração. Porque a tua criação, no real, não se atende. Ela, sendo ela mesma, te frustra. Não por culpa dela, mas sua. Que construiu um monumento e poderia não ter construído. Essa sua própria construção sobre o quão perfeita pode ser as coisas e esse imaginário pode te frustrar sobre si mesmo. Porque você, na realidade, nervoso, não se atende naquela imagem. São coisas que você precisa saber. Pode saber. Não precisa passar por. E essa segunda linha, essa linha dos romances, dos elementos do romance, dos aspectos da realidade, vão tentar atender essa gama, essa questão mais pessoal, esse desenvolvimento emocional, sobre coisas que são detalhes.